Olá, ativadas do reino, sejam bem-vindas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um dia da nossa jornada Mulher de Oração. Hoje é o dia 22/30. E aí, tem feito sentido para você? Está fazendo sentido essa jornada? Essa forma de estudo, esse conhecimento, né? Adquirido dia após dia, aprofundado para sermos mulheres de oração profunda, mulheres que se relacionam todos os dias com o nosso Pai Celestial. Comentem aí se está fazendo sentido para você. Para mim está fazendo muito sentido. Todos os dias tenho aprendido muito. Tenho colocado em prática. E essa foi uma forma, né? De eu aprender compartilhando. Fiz o compromisso com vocês todos os dias aqui, às 8h30. Assim eu sou obrigada a estudar de verdade. E não há nada melhor, né? Do que a constância. A constância nos leva à habilidade, e a habilidade à perfeição. Então, o tema de hoje é: diga não à tentação. Tentação. Vamos lá? Parte da oração do Pai Nosso diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Tiago 1,13. Então, quando nós estivermos, né, sendo tentados a cometer, né, aquele pecado, né, ou algo, né, que venha a nos desviar, né, dos caminhos de Deus, não acuse o nosso Pai Celestial, porque o nosso Pai Celestial, ele não pode ser tentado. Como ele não pode ser tentado, ele também não permite que somos tentados. Permite não, ele não nos tenta, né? Ele não é tentado, ele não pode ser tentado e ele também não nos tenta. Ele não nos tenta. Então, a gente não pode acusá-lo que estamos sendo tentados pelo Pai Celestial. Na verdade, quando oramos o Pai Nosso, pedimos o seguinte: Senhor, leva-me para longe da tentação. É como se disséssemos: Senhor, quando sou tentada a me desviar do rumo, preciso de tua ajuda para permanecer na direção correta. Ajuda-me a ficar longe de qualquer coisa que me tenta a me afastar de ti. Pedimos a Deus que nos dê força para enfrentar o maligno ou qualquer coisa dentro de nós que nos incita a sair do padrão moral que Ele criou. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, né, nós estamos pedindo ajuda, nós estamos declarando que somos dependentes, que sozinha nós não conseguiremos, né, sair desse caminho que nos afasta de estar limpo. Então, quando a gente declara, quando a gente ora, quando a gente pede ao nosso Pai Celestial, Ele, como um bom Pai, Ele nos ajuda, Ele nos guia, né? Mas não depende só dele, depende da nossa decisão, depende de termos consciência. Por isso, se relacionar com o Pai Celestial todos os dias. Por isso, ler a palavra. Porque assim nós saberemos o caminho que é correto
e o caminho que é errado. E assim nós teremos a consciência de pedir a Ele, de sermos dependentes a Ele, para que nos desviemos deste caminho mau. A tentação é uma sedução para praticar o mal. É um convite, né? Fica chamando, fica seduzindo. Pode observar, são coisas assim mais fáceis, que enchem nossos olhos, né? Porque os nossos olhos, a gente não estando com um relacionamento ativo com o nosso Pai, ele começa a ter os olhos carnais, os desejos, os prazeres, né, da carne. O inimigo nos tenta no exterior, a carne nos tenta por dentro. O Senhor, por sua vez, permite que sejamos testados pela tentação. Então, nosso Pai Celestial, ele permite, né? Ele permite que sejamos tentados. Mas cabe a nós decidirmos, porque somos livres, somos libertos no Senhor Jesus Cristo, né? Ele nos libertou. Por ele ter nos libertado, nós temos a escolha de decidir cair na tentação ou se desviar, né? Se desviar dessa tentação que é tão convidativa. A carne é nossa natureza mais inferior, na qual os desejos pecaminosos encontram espaço para se abrigar. Trata-se de nossa parte mais frágil. E muito embora o espírito deseje realizar o que é certo, ainda podemos ser vencidos por nossa fraca natureza e permitir que a tentação nos derrube. Jesus disse: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Podemos ser seduzidas na carne a fazer o que é errado. A chave que Cristo nos dá para evitar isso é a vigilância e a oração. Então, nós temos que ser vigilantes, estarmos conscientes do que é certo e do que é errado, e estar em comunhão com o nosso Pai, orando, né? Comunicando com Ele o tempo todo, para ficarmos íntimos, né? E nos desviar dessas tentações. Precisamos estar conscientes de que podemos ser seduzidos para longe do melhor que Deus tem para nós. Portanto, precisamos ficar atentos aos sinais de que isso está acontecendo e orar para que o Senhor nos ajude a resistir. Quando permanecemos firmes, resistimos à tentação e suportamos o período de prova, recebemos uma recompensa de Deus. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Essa promessa de felicidade se realiza não só na sua vida por vir, mas nesta vida também. Então, o que acontece? Deus prometeu, né, aos que o amam, que essa promessa de felicidade não é só na eternidade, mas aqui nessa vida também. Então, se sermos obedientes, se sermos perseverantes, né, se desviando conscientemente, sendo dependente do nosso Pai Celestial, nós nos desviaremos da tentação e seremos felizes aqui também, não só na eternidade, mas aqui nessa vida, nessa terra também. Se sentir a tentação de fazer, dizer ou pensar qualquer coisa que sabe não provir de Deus, reconheça que não terá de suportar mais do que os outros já suportaram. Isso porque o Senhor não permite que você seja tentado acima de suas forças.
1 Coríntios 10, 13. Então, Deus ele não permite que nós sejamos tentados acima de nossas forças. Ele nos dá a medida que suportamos, né? Como resistir à tentação? Aí a autora relata aqui algumas formas de nós resistirmos à tentação. Uma das formas é a oração ajudará a perseverar. Lucas diz que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. Não podemos permitir que fiquemos fracas e tenhamos pensamentos que sabemos ser errados. Precisamos orar até mesmo sobre o menor indício de tentação. Então, nós temos que nos manter perseverante, né? Temos que nos manter orando, né? Para que sejamos assim desviados. A mínima coisa, o que a gente pensa que é tão pequeno, se nós não formos firmes, resistentes, e esse pequeno pensamento, né, que não provém de Deus, nos levará para algo maior, uma ruína assim tremenda. Então nós temos que ter consciência, nós temos que perseverar, temos que orar, temos que manter firmes, né, em Cristo. A outra forma de nós resistir à tentação é a palavra de Deus a fortalecerá. Como eu havia dito, se nós buscarmos, né, nos relacionar todos os dias e também praticar a leitura dessa palavra que é viva, o que vai acontecer? Nós vamos saber o caminho que é certo e o caminho que é errado. O caminho que agrada ao nosso Pai Celestial, o caminho que é vida e o caminho que nos leva à morte. Então, assim, nós teremos consciência, né? Quando vier uma tentação que destila mel, convidativa e que aparentemente não tenha maldade alguma, só que a gente tendo relacionamento com a palavra, por ela ser viva e ela estando, né, gravada em nosso coração, ela nos trará a realidade. Olha, isso aí não provém de Deus. O Espírito Santo vai incomodar e vai falar. Se desvie, se afaste, porque isso não é uma coisa que provém de Deus. Então nós temos que nos manter, né, orando para perseverar e permanecer na palavra para a gente se fortalecer. Jesus foi tentado pelo diabo a fazer o que ele sabia ser errado. Jesus Cristo resistiu, citando a palavra de Deus. Podemos fazer o mesmo. Igual poder será manifestado. Quando o inimigo tentá-la a pecar, experimentando algo ou ganhando o mundo, cite a Bíblia. Então, quando o inimigo vier, né, revestido de mel, quando o inimigo vier todo convidativo, recite, né, versículos bíblicos, como Jesus declarou. Assim o inimigo ele não terá poder. Ele não terá poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Jesus sente empatia quando você é tentada. Clame, portanto, o nome dele e fale a palavra de Deus diante da tentação. Ele lhe dará poder para ser vitoriosa. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Hebreus 4:15.
Uma vez que Cristo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Hebreus 2:18. O inimigo sempre tentará tirá-la do que caminho que Deus planejou para a sua vida. Isso se aplica em especial aos momentos em que você está prestes a dar saltos espirituais. Quando se dirige a algo novo que o Senhor fará em sua vida, ou quando o seu ministério está prestes a assumir um novo nível de eficácia. Na verdade, já pode esperar que Satanás atente na área em que você é mais vulnerável. Esteja preparada para isso. Encontre os versículos da Bíblia que melhor atendam a sua necessidade a resistir à tentação. Então, toda vez que iremos dar um salto, né? Um salto com eficácia para subir de nível, né? No nosso ministério espiritual, quando estamos dando um salto para sermos mais fortes, nós seremos tentados naquilo que somos mais frágeis. E aí, por que essa tentação? Porque o inimigo, ele não quer que a gente obtenha, né? Que a gente alcance esse novo nível. Então, quando nós sabemos das nossas fraquezas e começamos a entrar, né? Entrar só nesse nível de tentação, a gente tem que trazer a consciência e buscar na palavra e declarar para que nós não seremos, né? Não sejamos tentados verdadeiramente. Por quê? Quando a gente traz a consciência, o inimigo está querendo me fazer de marionete, mas ele não vai, porque eu não sou imagem e semelhança dele, eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu nasci para dar certo, eu sou filha amada. E por mais que a circunstância tenta te afastar do que Deus projetou, né, na minha vida ou na sua vida, quando a gente tem a consciência, quando estamos nos relacionando com o nosso Pai Celestial, e quando lemos a palavra, pode ter certeza que o inimigo não terá poder sobre nossas vidas. Aí a autora nos deixa aqui alguns exemplos, né, de textos bíblicos prontos, né, para a batalha. Aí quando formos, né, tentado a imoralidade, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se de imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3-5. Então, nós temos que ter governo sobre o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Senhor. Lembra daquela parte da casa? Né? O nosso corpo é o templo do Senhor. Então, nós temos que olhar para o nosso corpo como se fosse uma casa. Essa casa está limpa? Essa casa está apta para receber o nosso Pai Celestial? Essa casa já tem móveis que habitam nela, pessoas? Ou ela está vazia e suja, disponível a qualquer imundícia a mais, né? Então olha para o seu corpo como uma casa, como o templo do Pai Celestial. Porque assim você vai ter a consciência, governa sobre ela, tem autoridade sobre o seu corpo. Porque assim você se desviará. Assim você se desviará e não deixará se levar pela sedução, pelos prazeres da carne. Quando sou tentada a mentir, a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Provérbios 19:5.
Então, toda vez que for tentada a mentir, lembra-se que terá castigo. E lembre-se também que o pai da mentira é o diabo. Então, por que a gente vai servir ele? Quando sou tentada a desobedecer a Deus, não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Provérbios 4:14. Então, a gente precisa, sair desses caminhos dos ímpios, das pessoas que fazem as coisas erradas, que cometem pecado o tempo todo, que desejam mal, que eles não dormem enquanto eles não fizerem maldade para outra pessoa. A gente tem que se desviar, tem que fugir. Quando sou tentada a ceder a pensamentos sexuais, a justiça do justo os livra, mas os desejos dos infiéis o aprisiona. Provérbios 11:6. Então, quando tiver aquele pensamento, sexual pela vida de outra pessoa, busca na palavra em Provérbios 11:6. Peça que Deus retire, repreenda, livra, liberte, para não se aprisionar ao ponto de vir a cometer esse ato. Quando sou tentada a pensar que ninguém ficará sabendo, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus 4:13. Então não pense que ninguém está vendo. Eu vou fazer isso aqui porque ninguém está vendo, Não. Nós estamos sendo vigiados, estamos sendo cuidados o tempo todo. O olhar de Deus, ele não sai de cima da gente nem sequer um segundo. Então não pense que vai ficar em oculto, porque nada ficará oculto aos olhos de Deus. Quando sou tentada a seguir meus sentimentos, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Provérbios 28:26. Quando fala bem assim, o que confia no coração são aquelas pessoas levadas pelas emoções. Um exemplo. Estou com raiva. Se eu estou com raiva, automaticamente eu vou estar contaminando o meu coração. Então, eu contaminando meu coração, eu não posso confiar nele para o quê? Querer me vingar, querer fazer maldade. Ou estou feliz demais, Ou é 8 ou é 80. Então, eu não posso fazer as coisas confiando nas minhas emoções. O coração, ele tem que ser lavado todos os dias. Quando ele é lavado todos os dias, confessando os nossos pecados, sendo dependente do nosso Pai Celestial, ele nos guia, no caminho correto. Agora, se ele não é lavado, ele vai estar imundo, ele vai estar fedendo. Então, ele será enganoso. Ele nos confundirá e nos levará à ruína. As tentações, como a luxúria ou a ganância, são uma força intensa. Não conseguimos nos livrar delas sozinha. Recuse-se a permitir que o inimigo destrua sua vida. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. 1 Pedro 2:11. Não se permita desejar algo que sabe ser errado. Leve a tentação a Deus. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. Jesus orou por seus discípulos, pedindo que Deus os protegesse do maligno. João 17:15. Quanto mais nós deveríamos fazer a mesma oração por nossa vida e por aqueles com quem nos importamos. Então, nós temos que orar por nós,
e pelas pessoas que a gente se importa, que a gente não quer que caia na tentação, né? Nossos filhos, nossos cônjuges, nossos parentes. Então, que possamos orar por nós e pelo nosso próximo também, para que eles não venham a cair em tentação, para que eles não venham a se desviar do caminho reto, né? Do caminho da justiça de Deus. Aí a autora nos deixa aqui alguns versículos bíblicos para que possamos refletir durante o dia, para que possamos introjetar não só em nossa mente, mas em nosso coração, né? Fez sentido para você sobre tentação? Conseguiu compreender? Então vamos lá, os textos bíblicos. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal, desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Então, quando formos tentados, a gente tem que ter a consciência para a gente não cair no pecado. Porque quando a gente cai no pecado, o que estava ali nas trevas, ele vem à luz. Só que ele não vem à luz entrando, ele fica exposto à luz. Ele não vem à luz entrando na luz divina, sendo bom, mas ele fica exposto à luz. E quando é exposto à luz, ele causa a morte. Por quê? Porque o ato foi consumado. Não foi só aquela tentação, a gente precisa se desviar. Aquela tentação virou consumação, virou pecado, e a gente não pode permitir, né? Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Então, o amor ao dinheiro é pecado. Não é ser próspero que é pecado. Quando a gente usa o dinheiro, né, para abençoar nossas vidas, abençoar os próximos, né, as pessoas próximas, fazer o bem, e Deus sendo o centro de nossa vida, sendo o único, né, a ser dono do nosso coração, não é pecado. Mas quando a gente tira a confiança que era em Deus e depositamos no dinheiro, começamos a ficar autossuficientes, começamos a ficar arrogantes. Então, quando a gente fica autossuficiente, significa que a gente não depende do nosso Pai Celestial. E não é isso que Deus quer. Deus quer que estejamos íntimos, próximos, perto, vivendo tudo que Ele projetou para a nossa vida. Então, o problema não é ter o dinheiro, o problema é ter amor ao dinheiro, né? Colocando o dinheiro em primeiro lugar e se esquecendo que o nosso Pai Celestial que nos projetou, se esquecendo que Ele, né, que dependemos por inteira dele. Aí mais um versículo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé,
sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5, 8, 9. Então, nós temos que ter consciência que nós não seremos os únicos a ser tentados. Isso acontece comigo, não. Está acontecendo com os irmãos em Cristo também. Outros irmãos estão passando pela mesma dificuldade que nós. Claro, cada um de forma, né? Cada um com a sua carga, com o que consegue suportar. Porém, estão sendo tentados. Então, nós temos que ser firmes e fiéis, né? Ter aquela fé inabalável. E nos revestir da armadura em adoração, em louvor, para que nós não caiamos, né? Nessas tentações que o inimigo tanto quer nos impor, né? Nos levar à ruína. Vamos orar? Pai amado, graças te dou, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Ó Pai amado, cuida de cada um de nós. Que nosso coração não seja enganoso. Que possamos lavar ele todos os dias, limpando da imundícia que o pecado tenta consumir. Pai, ativa cada uma de nós para nos relacionar, para termos intimidade contigo. Que possamos buscar através da oração, através da palavra, nos fortalecer, perseverar, para que não caiamos em tentação, para que não cedamos às armadilhas do inimigo, para que possamos ter a vida e não cair na morte. Ó Pai amado, o Senhor nos deu a felicidade para viver não só na eternidade, mas para vivermos aqui na terra também. Graças te dou, Senhor. Continua abençoando a minha vida, a minha família, Senhor. Repreendendo tudo que não provém de ti. Livrando de todo mal. Retirando. Nos fortalecendo para que não caiamos em tentação. Abençoa, Senhor, a família de cada uma ativada que aqui está. Que elas possam perseverar em oração. Que elas possam ser fortalecidas na palavra. Abençoe o lar de cada um. Visite, Senhor, o coração de cada uma que aqui está. Lavando, limpando, curando, cuidando. Ó Pai amado, a Ti rendo graças. Assim eu clamo e agradeço por cada uma que aqui está, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, ativadas! Que tenhamos um dia abençoado por Deus, que sejamos perseverantes, fortes e que conseguimos introjetar a palavra de Deus, né? Não só em nossa mente, mas em nosso coração, para declarar, né? Repreender e se desviar dessas tentações, de tudo que não provém de Deus, que através da palavra, né? Possamos adquirir a sabedoria do alto, que possamos reconhecer o caminho que Deus quer, né, para a nossa vida. Um beijo, fique com Deus.